Boas-vindas a mais uma análise detalhada, um material orgulhosamente criado pela Ford College. Bom, na nossa última conversa sobre métodos de pesquisa para Solana, a gente cobriu o básico, né? Como formular hipóteses sem cair naquelas velhas armadilhas. Mas hoje, a gente vai dar um passo além. Vamos abrir a nossa caixa de ferramentas do analista e focar em como avaliar a validade de uma pesquisa usando estruturas teóricas. Sabe aquela dúvida? Como a gente sabe se um estudo realmente prova o que ele diz provar? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos rapidinhos. Primeiro, a lente e o mapa. Depois, os 4 quadros teóricos. Em seguida, mecanismo, proxy e inferência. No quarto ponto, a gente testa isso na descentralização. E para fechar, os próximos passos. Então, bora mergulhar direto na nossa primeira parte, a lente e o mapa. Sabe qual é o problema fundamental de qualquer pesquisa? É que escolher uma estrutura teórica, bom, não é um luxo acadêmico. É uma necessidade absoluta para a gente não acabar medindo as coisas erradas. Pensa assim, imagina uma lente de câmera e um mapa topográfico. A lente vai ditar o seu foco principal. O foco do estudo é a matemática da criptografia ou é o comportamento financeiro do pessoal? Já o mapa define as fronteiras do território. Ele mostra o que faz parte do estudo e, o que é tão importante quanto, mostra o que fica completamente de fora da brincadeira. E aqui entra uma troca inevitável. Olha só, com uma lente de abertura muito estreita, a gente ganha uma resolução altíssima, absurda. Mas o campo de visão fica minúsculo. É literalmente como tentar assistir a uma final de campeonato pelo buraco da fechadura da porta. Em pesquisas da Solana, um estudo técnico super focado pode revelar lá umas anomalias de rede em frações de microsegundos. Sensacional, certo? Só que ao fazer isso, a gente perde totalmente de vista os incentivos humanos e econômicos que fazem um validador agir daquela forma. Resumindo, sempre tem uma troca entre amplitude e profundidade. Avançando agora para a nossa segunda seção, os 4 quadros teóricos. Quando a gente abre essa caixa de ferramentas, damos de cara com 4 lentes principais. E o pulo do gato aqui é saber dar nome a essas categorias, porque isso facilita muito na hora de desmascarar argumentos frágeis. Dá uma olhada. A gente tem o desempenho de sistemas, que foca puramente em latência e vazão. Depois, os incentivos econômicos, que assumem sempre aquela busca racional por dinheiro. Temos também a governança institucional, que olha bem de perto para as regras e políticas. E, por fim, a simulação, que tenta, de certa forma, modelar o caos da rede. Identificar a lente certa é o que permite testar se os resultados de um estudo sobrevivem ao mundo real ou se são só história para boi dormir na teoria. O que nos puxa direto para a nossa seção 3, mecanismo, proxy e inferência. Selecionar um quadro dita basicamente o que a gente considera como evidência suficiente. E isso exige uma cadeia causal super rigorosa. Tudo começa com um mecanismo, que é aquela ideia teórica de como uma engrenagem funciona. Mas a gente não pode parar por aí, né? É preciso de um proxy mensurável, ou seja, algo lá no mundo real que a gente consiga quantificar com dados duros. E só a partir desses dados é que a inferência, a nossa conclusão, é feita. Pular qualquer um desses passos é, com toda certeza, a receita perfeita para destruir a validade de um estudo. A verdadeira mágica, ela acontece bem ali no meio, no proxy. Bora para a seção 4, então. Testando a descentralização. Vamos colocar essas ferramentas na prática, no campo de batalha mesmo, com uma pergunta de pesquisa bem específica. As otimizações de runtime afetam a descentralização dos validadores? Olha, é uma pergunta excelente. Mas o mais fascinante é que a resposta final muda completamente, dependendo de qual lente a gente acoplou na câmera lá no começo do estudo. Se a gente olhar através da lente de desempenho de sistemas, as medições vão focar estritamente no uso de CPU e de memória. O estudo vai assumir que o tráfego testado ali representa o tráfego real da rede e vai concluir que o uso de recursos diminuiu. Mas atenção aos limites desse mapa. Descobrir que o software consome menos CPU não prova num passe de mágica que a rede ficou mais descentralizada na prática. Na verdade, prova apenas que o código ficou mais eficiente e ponto final. Agora, trocando de lente, se a gente pega a lente de incentivos econômicos, o foco muda da água para o vinho. A gente ignora a CPU e passa a medir se os validadores menores continuam operando e fazendo staking por mais tempo. Aqui, a gente assume que eles são atores racionais e infere que só ficam online porque os custos caíram. Percebe? Isso cria uma ligação muito mais direta com a ideia de descentralização, mesmo deixando completamente de lado a governança e quem de fato detém o poder de voto. E é exatamente isso que ilustra a nossa melhor solução metodológica, a triangulação.
Quando a gente combina a lente de sistemas para provar a eficiência técnica com a lente econômica para medir a retenção de atores e ainda joga a institucional no mix para entender as dinâmicas de poder, nossa, aí a gente tem um argumento infinitamente mais robusto. A triangulação permite considerar múltiplas variáveis de uma vez só, cobrindo aqueles pontos cegos que qualquer lente sozinha inevitavelmente vai ter. O que nos leva finalmente à nossa seção 5, próximos passos na pesquisa. Depois de toda essa análise, qual é a grande lição prática na hora de avaliar pesquisas futuras da Solana? Primeiro de tudo, os quadros utilizados são sempre escolhas ativas de quem pesquisa, não são o estado natural do universo. Segundo, as suposições têm que ser declaradas de forma super aberta, para que todo mundo saiba as regras do jogo. E terceiro, triangulação é fundamental. Mas, claro, as limitações de cada quadro devem ser sempre apontadas com todas as letras. E esses princípios vão precisar ser aplicados com o máximo de rigor no nosso próximo grande assunto, o Proof of History, ou prova de história. Por causa da sua natureza absurdamente complexa, o POI exige esse escrutínio com múltiplas lentes. A gente vai precisar dessa sobreposição de quadros para conseguir separar um fato puramente de engenharia das consequências sistêmicas reais que ele causa em toda a rede. Vai ser um desafio e tanto, viu? Para encerrar, vou deixar aqui uma provocação para a gente carregar em todas as leituras daqui para frente. Qual lente os autores estão usando e quais partes do mapa eles excluíram? Fazer essa perguntinha simples muda o jogo por completo. Queria agradecer muito a companhia de todo mundo em mais essa exploração. Vale lembrar que este material foi trazido pela Ford College. E para acessar mais recursos educacionais de ponta sobre o Web3, não deixem de visitar ford.college. Um grande abraço, continuem questionando e até a próxima!